É com este programa, com estas convicções, com estas ideias, com estas propostas e, sobretudo, escuso de vos dizer, com estes combates políticos que escolhemos, que são os mais difíceis, os mais exigentes e os mais importantes, que iremos disputar as próximas duas eleições. De 27 de setembro, as eleições que definirão o Parlamento Nacional, o Governo, e dia 11 de outubro, aquelas que escolherão as Assembleias Municipais, as Assembleias de Freguesia e as Câmaras Municipais. Eu queria dizer-vos algumas palavras sobre o programa e não passar a uma explicação detalhada sobre todos os seus aspectos, porque isso seria excessivo. É um programa muito longo, de 100 e tal páginas, que cobre as respostas às grandes questões da política, da vida social, da vida económica e das dificuldades do país e, portanto, concentrar-me-ei sobre algumas das questões mais importantes. Em qualquer caso, queria lembrar que este programa começou a ser preparado há 5 meses atrás. Em fevereiro, a direção do Bloco de Esquerda tomou uma decisão, pela primeira vez, e que certamente fará história e criará tradição. É assim que queremos, criar o impacto da novidade e da transformação das formas de fazer política. Decidimos que o programa seria elaborado através de um debate público intenso, em que nenhuma das discussões ficaria restrita ao espaço de uma sala fechada dentro da vida interna do Bloco de Esquerda. A partir de fevereiro, do início de fevereiro, um portal foi aberto com lugar para a discussão de qualquer pessoa, de qualquer opinião, especialistas ou ativistas de movimentos sociais, homens e mulheres, das convicções da luta política que nos junta nesta percepção da emergência do país, e em questões tão diferentes como o ambiente, a defesa, a Europa, a segurança social, a saúde, a habitação, as políticas económicas, o emprego, os direitos fundamentais, o território, as florestas, o mundo rural. Em todas as grandes questões, abrimos uma página em que vários textos foram sendo colocados, abertos à participação, ao comentário, à crítica, à sugestão de todas as pessoas que assim entendessem. E durante 5 meses, esse debate desenvolveu-se intensamente. Houve debates transmitidos por televisão, na internet, foram escritas muitas contribuições de pessoas que conhecíamos e que não conhecíamos e cujo contributo agradecemos empenhadamente, de ativistas de todos os movimentos sociais que transmitiram a expressão da sua experiência e da sua luta, e depois desse processo, o Bloco de Esquerda entendeu, num debate na sua mesa nacional, resumir os aspectos decisivos dessas contribuições e submeter mais uma vez esse anteprojeto de programa a um debate que ocorreu no último mês e meio. Foi, portanto, numa segunda fase, a partir já das propostas que nos pareciam as mais importantes, que houve um trabalho intenso de correção e de crítica e de apreciação pública que deu origem ao texto que agora conhecem e que se chama A Política Socialista para Portugal e que tem como dante título Programa para um Governo que responda à urgência da crise social. É exatamente isto. Um programa de um governo que responda à urgência da crise social, a política socialista para Portugal. São esses os combates que o Bloco de Esquerda interpretará na intervenção neste processo. É evidente que esta forma aberta, transparente e empenhada, utilizando todos os mecanismos de informação que a era digital nos permite e multiplicando as capacidades de aprendizagem da democracia em termos desse trabalho intenso, é a resposta que temos porque queremos uma esquerda aberta ao debate público e mobilizadora das capacidades de intervenção na luta social. Que contraste com a forma clandestina de preparação dos programas dos partidos que se têm sucedido no governo, e bem podemos compreender porque é que é assim. Porque hoje em dia o PSD só tem como preocupação obter o apoio de algum ex-ministro tresmalhado do Partido Socialista, e já são vários a dizer o mesmo que Manuela Ferreira Leite, Mateus, Bessa, Campos e Cunha e alguns outros, e da mesma forma
no Partido Socialista também se encontra essa aspiração máxima a ter como apoio e credibilidade da sua resposta política, depois de 4 anos e meio de maioria absoluta, algum ex-ministro do PSD, como vemos, por exemplo, António Mexia a participar nos debates preparatórios do programa. Compreende-se porque é que é assim. Porque o Bloco Central está fechado numa torre de marfim. Não ouve ninguém, não quer saber nada, não quer conhecer nada. Ora, o contrário é o que se exige, sobretudo, dada a gravidade da crise que estamos a viver. E é por isso que, a partir desta semana já, a partir da próxima sexta-feira, quando começarem os comícios de rua do Bloco de Esquerda, que percorrerão o país inteiro em julho e em agosto, na preparação da campanha eleitoral e na discussão com as pessoas, é essa preocupação de um diálogo intenso para ouvirmos, para sabermos, para mobilizarmos forças que são precisas da raiz da esquerda nos grandes combates políticos que vão definir as linhas de resposta à crise nos próximos anos. É aí que vamos estar e é essa a força que vamos ter. Este programa parte de uma constatação. Portugal vive um desastre económico e social. E pode-se medir bem a dimensão desse desastre quando verificamos o significado profundíssimo de cada um dos colapsos bancários, de cada uma das crises da especulação e de cada uma das sangrias económicas que temos sofrido em função da forma como Portugal tem sido governado do ponto de vista económico. Os números da crise indicam precisamente isso. E o que aqui se aponta é esta comparação entre o impacto da crise Madoff nos Estados Unidos e o impacto da crise BPN em Portugal. Nos Estados Unidos, o caso Madoff, o maior escândalo da história da economia americana, foi descoberto em dezembro, foi investigado, foi acusado e foi condenado a 150 anos de prisão na sequência de um processo que em julho já terminou. Quando comparamos com a gravidade do caso BPN e do buraco financeiro que ele criou em Portugal, percebemos que em Portugal o impacto na economia, ou seja, na vida dos portugueses, é 3 vezes maior. Já começou há 1 ano e ainda não há nenhuma acusação, já para não dizer que, evidentemente, não há nenhuma condenação. E isto é a realidade do desastre económico em Portugal. O desastre económico, o problema do país, é quem o tem governado. Os causadores da crise são os mais poderosos e os mais poderosos são os mais perigosos. Nós respondemos a um desastre económico, respondemos a um desastre social e a razão pelo qual é preciso mobilizar todas as forças da democracia, da responsabilidade social, da luta coletiva e de uma resposta a esta crise tão grave é porque os causadores da crise são os mais poderosos que têm governado o país. E é por isso, por um problema de segurança e de resposta prioritária, que o Bloco de Esquerda apresenta uma política socialista para Portugal.